Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Em Campo com o Gui. E a gente está voltando com os vídeos grandes e hoje eu tenho a alegria de falar para vocês que eu vou começar uma série aqui no canal sobre vídeos específicos sobre uma competição. Vocês votaram no meu Instagram, lá do canal, e a competição escolhida foi a Libertadores da América. Então como é que vai funcionar a série? Eu vou aqui avisar para vocês. A gente vai fazer um vídeo por semana contando cada década da história da Libertadores. A gente vai passar por campeões, jogadores de destaque, coisas que se destacaram nessas décadas e a gente vai fazer década por década. E aí a gente vai conduzindo a nossa série aqui com vocês. E o nosso primeiro vídeo de hoje a gente vai fazer para a primeira década da Libertadores, que foi a década de 60. A gente vai fazer um grande resumo das Libertadores lá dos anos de 1960 até 1969, ver o que aconteceu, ver quem foram os campeões, quem foram os jogadores de destaque, vamos ver tudo isso aqui. Então, bora lá. Bom, mas antes da gente falar das Libertadores dessa década, vamos ver como surgiu a Libertadores. Como começou esse campeonato? Quem teve a ideia de pegar times de diferentes países e juntar em um único campeonato? Bom, para isso a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo, lá na década de 40, quando a Conmebol realizou um torneio sul-americano de clubes, lá em Santiago, no Chile, que foi organizado também pelo Colo-Colo, e esse torneio foi vencido pelo Vasco da Gama. E para quem não sabe, esse torneio serviu de inspiração para a criação da Champions League. Pois é. Então, alguns anos depois, a Conmebol já queria criar um torneio de clubes campeões nacionais. Foi então que eles pegaram os mesmos moldes daquele torneio que eles tinham realizado lá na década de 40 e decidiram que em 1960 eles iriam fazer a primeira competição continental aqui na América do Sul. O nome da competição então foi Copa dos Campeões da América, porque naquela época só os campeões dos países iam para a Libertadores. Por exemplo, na primeira Libertadores, só o Bahia representou o Brasil, porque o Bahia foi campeão brasileiro de 59, então ele foi para a Libertadores de 60. Então, nas primeiras Libertadores, apenas os campeões nacionais iam disputar a competição. Mudou de nome para fazer uma homenagem aos Libertadores da América, que são esses caras que estão aparecendo aqui, que ajudaram a libertar a América dos espanhóis. Pois é. E então, a Copa passou a se chamar Copa Libertadores da América. Bom, a primeira Libertadores aconteceu lá em 1960 e tínhamos apenas 8 participantes. Pois é, um de cada país. Times da Venezuela e do Equador ainda não jogavam, né? No Brasil, o primeiro representante brasileiro na Libertadores, muitos podem pensar que é o Santos de Pelé, que naquela época estava no auge. Podia ser o Palmeiras, que estava bem na época da academia, mas não. O primeiro representante brasileiro na Libertadores foi o Bahia. Pois é, o Bahia, que foi o primeiro campeão brasileiro lá em 1959, foi o primeiro representante do Brasil na Libertadores. Porém, o Bahia não teve um bom desempenho, acabou caindo logo no primeiro jogo para o São Lourenço. E a primeira final da Libertadores não teve nem brasileiro nem argentino. Foi uma final entre Uruguai e Paraguai, onde nós tivemos Peñarol e Olímpia do Paraguai. E depois de 2 partidas bem disputadas, o primeiro campeão da Libertadores foi o Peñarol, lá em 1960. E o time do Peñarol era tão bom que foi campeão de novo em 1961. Ou seja, os 2 primeiros títulos da Libertadores foram do Peñarol. Nessa final, o Peñarol derrotou um time brasileiro, o Palmeiras, que foi o primeiro time brasileiro a chegar na final da Libertadores. O Peñarol tinha conquistado os 2 primeiros títulos. Foi então que o Brasil, enfim, entrou nesse torneio. No ano de 1962, um time chamou muito a atenção de todos que assistiam o torneio, o Santos de Pelé e companhia. Era muito difícil encontrar um time que batesse de frente com o Santos, que jogasse de igual para igual, porque o Santos era o melhor time do mundo praticamente naquela época. E na Libertadores de 62 não foi diferente, o Peixe fez uma campanha muito incrível, ganhou praticamente todos os jogos e chegou na final, adivinha contra quem? Contra o Peñarol. Pois é. E depois de ganhar no Centenário e perder na Vila Belmiro, pois é, o Santos perdeu o jogo da volta, eles tiveram que fazer um terceiro jogo em campo neutro, onde o Santos venceu e se tornou o primeiro campeão brasileiro da Libertadores. Tá aqui. E o time do Santos era tão bom, mas tão bom, que em 63 eles já começaram na semifinal por ser o campeão, eliminaram o Botafogo e chegaram na final de novo. Dessa vez contra o Boca Juniors da Argentina. O Santos
venceu no Maracanã, pois é, o jogo da ida foi no Maracanã, e depois ganhou na Bombonera. O Santos foi o primeiro time brasileiro da história a ganhar do Boca na Bombonera. E com isso o Santos se tornava bicampeão da Libertadores. Se tornou o primeiro brasileiro campeão e já era bicampeão. Então tá, se esses primeiros anos da Libertadores foram gloriosos para os brasileiros, os anos seguintes não foram muito. Afinal, depois nos anos 60 nós não tivemos mais títulos brasileiros. Para falar a verdade, nós não tivemos nem mais brasileiros chegando na final nos anos 60. Depois que o Santos ganhou seu bicampeonato, nós tivemos um bicampeonato novamente, pois é, os 6 primeiros títulos da Libertadores foram bicampeonatos. Só que dessa vez, o bicampeão foi o Independiente da Argentina. E aí com isso a gente já tinha um bicampeonato do Uruguai, um bicampeonato do Brasil e um bicampeonato da Argentina. Não tínhamos um maior campeão da Libertadores até então, porque Peñarol, Santos e Independiente tinham 2 títulos cada. Então que chegamos no ano de 1966, onde nós tivemos uma das finais de Libertadores mais memoráveis da história. De um lado, Peñarol do Uruguai e do outro, River Plate da Argentina. Depois de uma vitória para cada lado nos confrontos, naquela época não tinha saldo de gols, ou seja, tivemos um terceiro jogo. Pois é, e nesse terceiro jogo, o River Plate chegou a abrir 2-0. Parecia que o título estava encaminhado para os argentinos. Foi então que o Peñarol, numa virada impressionante, conseguiu virar o jogo para 3-2 no finalzinho e levar o seu terceiro título da Libertadores e até então se tornar o maior campeão da Libertadores. Mas os argentinos gostaram de ganhar a Libertadores, tanto que no ano seguinte, em 67, eles ganharam de novo. Dessa vez uma final entre Argentina e Uruguai. De um lado o Racing e do outro o Nacional do Uruguai. Depois de um empate no jogo da ida, no jogo da volta lá na Avejaneda, o Racing ganhou de 2-0 para conquistar o seu primeiro e até hoje único título da Libertadores. Nós já tínhamos 2 bicampeões da Libertadores, mas a gente ainda não tinha nenhum time que tinha conquistado 3 vezes seguidas a taça. Foi então que em 1968 surgiu o Estudiantes da Argentina. Hoje o Estudiantes é um clube grande, que briga por títulos lá na Argentina, vira e mexe, disputa a Libertadores. Porém, naquela época, nos anos 60, o Estudiantes era um time que brigava para não cair no campeonato argentino. E quando eles se classificaram para a Libertadores de 68, o que eles pensavam é que eles iam ser eliminados logo de cara. Não foi nada disso que aconteceu, o Estudiantes avançou, foi avançando e chegou na final. Adivinha contra quem? Contra o Palmeiras. Pois é, foi a segunda final do Palmeiras lá nos anos 60. E o Palmeiras, que tinha um dos melhores times da América do Sul naquela época, era o grande favorito a conquistar o título. Mas no jogo da ida, o Estudiantes venceu por 2-1. E no jogo da volta, o Palmeiras fez valer o seu favoritismo e ganhou de 3-1. Só que como naquela época não tinha placar agregado, teve que fazer um terceiro jogo. E no terceiro jogo, o Estudiantes acabou com o Palmeiras e ganhou de 2-0 para conquistar o seu primeiro título. No ano seguinte, eles repetiram a dose e ganharam de novo. E se você acha que está pouco, em 70 eles ganharam mais uma. Ou seja, o Estudiantes foi o primeiro time que conquistou 3 vezes seguidas a Libertadores. Um time que brigava para não cair no campeonato argentino, do nada era tricampeão da América. Depois de 10 anos de Libertadores, terminamos da seguinte forma. Estudiantes e Peñarol, 3 títulos cada um. Santos e Independiente, 2 títulos cada um. E o Racing com apenas 1 título. O Brasil tinha 2, a Argentina tinha 6 e o Uruguai tinha 3. Mas ainda vamos ter muitas décadas para contar dessa taça. Olha quantas plaquinhas ela tem. Temos muita história da Libertadores ainda pela frente. A gente vai passar ainda pelas décadas de 70, 80, 90, 2000, 2010. Vamos conhecer todos os campeões, contar toda a história dessa competição que mexe com o coração do torcedor. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a década de 70, onde o Brasil voltou a vencer a Libertadores, porém tivemos um domínio praticamente todo da Argentina. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, ativem os sininhos, se inscrevam no canal e sigam o Instagram, @emcampocomogui. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.